Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa terceira live e hoje a gente vai falar sobre creatina e whey protein. Seja muito bem-vinda, você que está chegando, espero que vocês estejam gostando dos temas das lives, né? Eu sempre faço baseado nas maiores dúvidas que eu recebo de vocês. Boa noite! Meninas, vou ser muito sincera com vocês. Hoje eu estou mega cansada. Muito, muito cansada. Acabei de atender ainda agora. Minha cabeça tá assim, sabe? Quando a cabeça tá quente, fervilhando. Mas eu bebi uma aguinha, respirei fundo e falei, vamos lá, né? Que eu sei que estar aqui vai agregar e vai ajudar muito vocês. Oi, oi, boa noite. Quem aqui tem participado das outras lives? Pode responder aqui. Estão gostando? Contem pra mim. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Queria saber se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Sandra. Alguém pode responder pra mim? A Marli disse que tá amando as lives. Que maravilha, fico feliz. Tá, então eu entendi que vocês estão me ouvindo bem. Ótimo. Hoje eu já reinstalei aqui meu Instagram, então aquele problema de mensagem que eu não tava vendo no balãozinho já acabou. Então vamos novamente para os nossos combinados, tá? Inclusive, se alguém puder fazer o teste pra mim e botar uma pergunta no balãozinho, pode me dar um oi no balãozinho, só pra ver se vai notificar pra mim e se eu vou conseguir ver a pergunta de vocês, porque até ontem eu não tava conseguindo ver as perguntas no balãozinho, lembra? E isso me ajuda muito. A Diele tá dizendo que tá adorando, que as informações são de muita relevância. Que bom. Tudo baseado em muito estudo meu, na minha prática, no que eu vejo que dá certo com as minhas pacientes, no que eu faço comigo, né? Então alguém pode botar lá um oi no balãozinho, que seja esse balãozinho que tem uma interrogação, só pra eu saber se realmente tá funcionando o balãozinho. Bom, Viviane Cabral que entrou agora aqui por último. Viviane, você poderia dar um oi pra mim lá no balãozinho, só pra eu ver? Eu sei que tem um delay, né? Tem esse atraso. Bom, alguém já mandou aqui, vamos ver. Ótimo! A Samila já mandou aqui pra mim. Samila, muito obrigada. Então já tá funcionando. Já tô vendo aqui que tá funcionando, ó. Várias de vocês me mandaram oi, a Diele, a Viviane, a Michele. Obrigada, tá? Eu sei que demora um pouquinho, né? Porque tem a questão do tempo da internet. Então, ó, já podemos fazer o nosso combinado, tá? Então já voltou a funcionar aqui meu balãozinho de perguntas. Querem que eu responda a vocês? Deixe as dúvidas no balãozinho, tá? Porque facilita muito a minha vida na hora de tirar as dúvidas de vocês do que ficar olhando aqui nos comentários, que nem sempre eu consigo ver. Recapitulando, hoje é a nossa terceira live. Nosso objetivo principal desses encontros é vocês irem já entendendo como funciona a nutrição contra mioma, porque o nosso evento, ele começa no dia 20 de novembro. Dia 20 é um feriado, mas estaremos aqui, ou melhor, aqui que eu digo internet, né? Mas estarei ao vivo dando aula para vocês, né? Que tô preparando com bastante carinho, fazendo os slides bem bonitinhos, uma aula realmente com bastante conteúdo. Então serão 3 dias de evento, 20, 21 e 22 de novembro. Sempre às 8 horas da noite, tá? Então serão 3 dias de evento, gratuito, online e ao vivo. Bom, vai acontecer num ambiente diferente, não é aqui no Instagram. E para você que ainda não se inscreveu, o link para inscrição, você precisa preencher um pequeno formulário com algumas informações suas. E esse link tá na bio do meu Instagram. Então, saindo daqui, lá no início do meu Instagram tem um link, você vai clicar e você vai ser direcionada para a página de inscrição do evento, tá? Se inscreveu no evento, você vai ter lá na página do evento um botãozinho de WhatsApp para você entrar na comunidade do WhatsApp, tá? Então a gente tem comunidade de recados,
né? Grupo de WhatsApp onde só ninguém fala, vocês só recebem as informações das lives e vão receber informações do evento. Além de vocês receberem por e-mail, vocês também recebem no grupo, porque isso facilita a visualização de vocês. E lá dentro também tem uma comunidade interativa, onde as pessoas podem falar, às vezes, né, eu entro para poder tirar alguma dúvida, não consigo entrar toda hora, mas é uma comunidade que vocês vão tirando as dúvidas de vocês, trocando experiência e tá um bate-papo comendo solto lá. Então, vamos começar hoje o nosso bate-papo de hoje. Nossa live hoje vai ter o tema creatina e whey protein na saúde de mulheres com mioma. São 2 suplementos muito perguntados. Muitas mulheres desejam utilizar a creatina, desejam utilizar o whey protein. Às vezes nem sabem por quê, essa é a verdade. Muitas nem se dão conta por quê, mas querem usar, né? Às vezes a pessoa nem malha, mas tá pensando em entrar na academia, já quer logo botar como suplemento whey e creatina. E não é bem assim que funciona, né? O whey e creatina são 2 suplementos importantes, né? O whey, ele é um suplemento em pó, à base de leite. Então, a gente tem como se fosse a matéria-prima do whey, o leite. E aí é extraído do leite, faz-se todo um processo para ser extraído proteínas. Então, aquelas pessoas que às vezes não conseguem ingerir a quantidade de proteína no dia que deveria ingerir, para essa pessoa é indicado usar whey. Porque você usa um scoop de whey, você tem ali 24, 25 gramas de proteína. E é algo mais fácil. Para vocês terem uma noção, num bife de 150 gramas, você muitas vezes, de frango, né? Você às vezes não tem isso tudo de proteína. Então, o whey é uma maneira fácil de você absorver proteína. É a única forma de você ganhar massa muscular? Não, lógico que não, né? Você ganha massa muscular malhando, né? Fazendo musculação e se alimentando de forma saudável. E essa forma de se alimentar pode ser comendo proteína. Não precisa obrigatoriamente usar whey. Jamais tenha essa necessidade, tá? Facilita. Aquela pessoa que saiu da academia, vai tomar ali o shake rapidinho, que misturou na água, vai pro trabalho. Isso facilita, concordo, mas não é uma obrigação. E o que isso tem a ver com quem tem mioma, né? Não tô aqui dizendo que o whey é vilão, não. O whey protein, inclusive eu indico para várias gestantes. Só que quem tem mioma tem que tomar um cuidadozinho maior. Por quê? Quem já me segue, quem já me acompanha, quem já viu conteúdos meus, já viu eu falando bastante de alguns alimentos que quem tem mioma tem que cuidar um pouco mais. E o leite de vaca é um desses alimentos. O leite de vaca não é proibido, mas o excesso do leite de vaca, aquela pessoa que gosta de beber leite todos os dias, eu digo que é para evitar. Por quê? Porque o leite, ele tem estrogênio. O leite, ele favorece fator de crescimento. Então, quando uma pessoa toma muito leite, ela tem no corpo dela fatores de crescimento aumentados. Que fatores de crescimento são esses? Principalmente IGF-1. IGF-1 é uma sigla de um fator de crescimento semelhante à insulina, que ele promove crescimento, né? Então, uma criança é importante, né, para crescer, precisa do IGF-1 em maiores quantidades. Porém, na patogênese do mioma, quando a gente pensa em fatores que fazem desenvolver mioma, a gente tem lá sendo explicado que o IGF-1, o fator de crescimento, favorece crescimento de mioma. Então, você tem um fator que seu corpo produz, que vai sinalizar e favorecer crescimento de mioma. Aí a gente vai lá e usa um alimento que favorece aumento desse fator, que é o whey protein, que é a creatina. Então, concorda que não faz muito sentido vocês usarem muito whey, usarem creatina, porque são suplementos que são super importantes, são saudáveis para a saúde feminina, mas quem tem mioma tem que cuidar.
Eu já falei isso aqui inúmeras vezes e de vez em quando vem um comentário mais rabugento, mais grosseiro relacionado a isso, discordando do meu ponto de vista. Vejam bem, de fato, não existe, eu pelo menos nunca vi, nenhum artigo que fale assim: whey protein, creatina prejudica mioma. Não existe isso. Porém, existem, né, artigos que explicam como funciona, artigos que explicam como surgem os miomas, e aí fazendo analogias, fazendo comparações, estudando, eu concluí que por precaução eu não indico nem o whey protein e nem a creatina, tá? Porque são dois suplementos que estimulam fator de crescimento que pode aumentar mioma, correto? Entenderam? Conseguiram entender que vocês não devem utilizar o whey protein e creatina? Mas existem proteínas vegetais que vocês podem utilizar caso vocês não comam muita proteína, não gostem muito de frango, não gostem muito de peixe, não comam ovo, não comam lentilha, ervilha, grão de bico. Vocês podem suplementar com proteína vegetal. Porque a proteína vegetal não vai estimular IGF-1, né? A proteína vegetal, ela é oriunda de alimentos de origem vegetal, feijões, ervilha, lentilha, do arroz. Então, isso é uma questão que você pode utilizar. Para aquelas que não consomem, não gostam de comer muita proteína e precisam absorver através do suplemento, a proteína vegetal é uma indicação. Volto a dizer, não vou responder nos comentários. Perguntas, por favor, coloquem no balãozinho. Balãozinho com interrogação é onde eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Tô vendo que tá subindo aqui um monte de mensagem, só que eu queria que vocês deixassem essas perguntinhas no balãozinho aqui. Onde tem o balãozinho com a interrogação é onde já eu vou começar a responder, tá? Então, meninas, essa é a dúvida, né? Posso creatina? Posso whey protein? Não deve, tá? Não deve. E aí você vai organizar a sua alimentação de uma forma que você tenha nutrientes que vão favorecer a produção, né, proteica. Então você vai ter que ter macronutrientes, alimentos que vão te dar os aminoácidos essenciais para a produção de massa magra, de músculo. Nada de usar o whey protein sem orientação de um profissional. Nada de usar a creatina sem a orientação de um profissional. E eu diria mais, né? Nem todo mundo vai achar que o whey protein não é para vocês. Por quê? Porque é um suplemento muito saudável, é um suplemento muito utilizado por muitas mulheres, né? Para saúde mental, para fertilidade. Mas vamos sempre pensar, temos que ter, quem tem mioma tem que ter um cuidado adicional e por isso evitar o whey protein, tá? Por isso evitar creatina. Thaís, mas eu tô malhando. Gente, eu também malho e eu não uso creatina. E aí a gente tem outros nutrientes, né? Outros suplementos que a gente pode utilizar para dar energia, para dar mais disposição, para você ir para academia, para você aumentar seu peso, que você pega nos aparelhos, mas não vai ficar usando creatina por conta dessa necessidade extra que a musculação, às vezes, para você evoluir, você acha que precisa. Não precisa, tá? Bom, vou abrir aqui a caixinha e vou respondendo a vocês, tá bom? Iogurte de kefir. Pode quem tem mioma? Pode. Não só pode o iogurte de kefir, como também pode o iogurte natural, tá? Quando eu falo que a gente tem que evitar leite derivados, são leites e derivados de qualidade ruim. Leite derivado com aditivos, por exemplo, uma bebida láctea saborizada, bebida láctea de morango, cheia de açúcar, cheia de aromatizantes para deixar o sabor bem próximo do morango, cheia de corantes para deixar aquela cor bem vibrante, bem vermelha. Essas bebidas lácteas que a gente popularmente chama de iogurte,
elas não devem ser utilizadas. Por quê? Porque tem ali ingredientes que vão inflamar o seu corpo. E eu falei aqui para vocês na segunda-feira que a inflamação é um fator de risco para crescimento, para desenvolvimento de mioma. Porque uma vez que você inflama a célula, essa célula vai sofrer modificações para poder se desinflamar, e nisso ocorrem alterações no DNA, mudando uma célula uma célula normal para uma célula que vai se transformar em tumor, ou mioma, ou até uma célula cancerígena. Pode acontecer, tá? Baseado em hábitos muito ruins e um corpo muito inflamado, tá bom? Então, leite pode, de boa qualidade, iogurte de kefir pode, iogurtes de leite de vaca natural, aquele branquinho que não tem açúcar, que não tem adoçante. Também não utilizem iogurtes zero açúcar, mas é cheio de adoçante. Vamos lembrar, o adoçante, ele é uma substância potencialmente inflamatória. E aquelas pessoas que utilizam o adoçante achando que o adoçante vai ajudar a emagrecer, engano, não vai. O adoçante faz você querer comer mais doce. Então, não utilizem nada que tenha adoçante. Utilizem alimentos mais naturais. Então, nesse caso, o iogurte branquinho. Thaís, mas eu não me adapto a esse iogurte. Ele é sem gosto, ele é azedo. Você vai moldar o seu paladar. Então, você pode usar no iogurte, pode bater uma fruta, pode picar uma fruta, pode botar um pouquinho de granola, um pouquinho de mel. Você pode usar geleia 100% fruta no seu iogurte. Então, isso vai saborizar seu iogurte de uma forma saudável, tá? A Andressa tá perguntando, pode suplementar maca peruana? A maca peruana também é outro suplemento que eu não indico, porque mexe com a produção hormonal. A maca peruana tem relação ali com o estrogênio, então eu não indico. Como ela mexe com hormônios sexuais, eu não indico a maca peruana. A Denise tá dizendo, tá perguntando, o glúten prejudica muito quem tem mioma? Não. O glúten não prejudica muito quem tem mioma. O que vai prejudicar normalmente são os alimentos que contêm glúten. Por exemplo, a farinha de trigo. A farinha de trigo refinada, né, a farinha de trigo integral, contém glúten. O glúten é uma proteína que ela pode ter potencial inflamatório para algumas pessoas que não toleram, né? Para as pessoas celíacas que têm a doença celíaca, isso vai ser péssimo para o intestino, para a saúde dessa pessoa. Mas o glúten em si, ele não vai prejudicar o mioma. Porém, quando você come glúten, esse glúten, não existe o alimento glúten, né? Existem alimentos que contêm a proteína do glúten. Então, quando você come pão francês, pão de forma, o salgadinho, a esfirra, você está ingerindo alimentos com o índice glicêmico elevado, que se você não tem uma alimentação controlada, equilibrada, o excesso de insulina no seu corpo vai favorecer o aumento do hormônio estrogênio. E esse hormônio estrogênio também favorece o crescimento de mioma. Então, o glúten em si, ele não favorece o crescimento de mioma. Mas os alimentos que contêm glúten, né? Se você utilizar... Eu não tô falando aqui que comer o pão não deve ser uma opção. Eu mesma mostro aqui pra vocês que eu como pão no café da manhã, não todo dia, mas de vez em quando eu como pão. Então, o glúten do pão, na verdade, a gente tem que lembrar que não é só o glúten. A gente tem ali uma farinha, e essa farinha, ela é normalmente cheia de sujidades. O que que é isso? Sujidades são partículas de insetos, fragmentos de insetos, pelo de rato, asa de barata, pedacinhos de inseto que são permitidos pela legislação de estarem na farinha. Então, quando você come uma farinha, ela pode ter ali fungo, ela pode estar contaminada e você nem sem perceber. Essa contaminação, então, uma pessoa que come pão todo dia, a farinha, ela pode estar contaminada, pode estar contaminada com sujidades, com
fungos que todo dia você expondo o seu corpo, o seu intestino a essas sujidades vai contribuir para a inflamação do seu corpo. E a gente já sabe que a inflamação favorece mudanças de células se transformando de células normais para células com mioma. Então, é isso que a gente tem que entender, que é muito mais do que um alimento pode e um alimento não pode. A gente tem que pensar na cadeia inteira, em tudo que acontece. Então, alimentos que contêm glúten normalmente são alimentos mais calóricos, são alimentos que têm alto índice glicêmico e que podem favorecer, né, junto com outros hábitos não saudáveis, crescimento de mioma. Mas não é para deixar de comer, é para só comer controlado. A Gerlaine tá dizendo, posso comer o pão 100% integral? Pode sim. E aí eu falo, não coma o pão todo dia, tenta variar. Um dia você come pão, um dia você come uma batata doce, um dia você come um inhame, um aipim, uma banana da terra. Você pode fazer uma crepioca, pode comer um bolinho que você fez caseiro, um pãozinho caseiro, mas pode sim comer o pão de fermentação natural também é uma ótima opção, tá? E aí, quando você for comer, evita comer o pão puro com manteiga, o pão puro com margarina, o pão puro com requeijão. Usa sempre no pão uma fonte de proteína. Por quê? Porque isso, mesmo que seu pão seja refinado, que seja um pão francês, de farinha branca, se você come ele com ovo, você está reduzindo o índice glicêmico da refeição. Quando a gente fala em índice glicêmico, o que é o índice glicêmico? Todo carboidrato, ele vai ter ali quantidade de glicose, que é um açúcar que existe uma tabela que a gente compara o índice glicêmico dos alimentos. Que alimentos reduzem o índice glicêmico dos outros alimentos, né? Proteína, gordura boa, né? Então, quando você coloca lá uma castanha, uma semente, uma chia na sua fruta, você está reduzindo o índice glicêmico. Quando você bota na sua salada, no seu prato, com arroz, feijão, uma salada, você está diminuindo o índice glicêmico. Por quê? Porque a salada tem fibra. Quando você coloca no seu pão francês um ovinho, um pedacinho de queijo Minas, você está incluindo proteína. Então, você está reduzindo o índice glicêmico. O que significa isso? O seu corpo ele não vai liberar a insulina de uma forma rápida. Ele vai liberar a insulina de forma gradual. Então, você não vai ter picos de insulina. E isso é importante. Você vai ficar mais saciada e você vai ter um controle hormonal maior. Então, pão pode sim. A Jennifer tá dizendo, já fiz 3 tratamentos ao mioma e a dor só aumentou. Bom, você não é minha paciente e nem é minha aluna. Será que você já fez um acompanhamento nutricional com orientações voltadas para anti-inflamação, para reduzir a dor, utilizando chás, utilizando shots? Será que você já fez? Ou o tratamento que você fez foi só com medicamentos, tá? Sinto muito porque você tá passando por isso, é ruim a gente sentir dor, mas inclusive amanhã eu vou dar dicas aqui de chá verde que você pode usar e reduzir sua dor, tá? E eu vou mostrar pra vocês como esse processo acontece. Então, fica aqui e talvez você ainda não tenha melhorado porque você não me conhecia. A Grace tá perguntando, leite vegetal de soja piora? Sim, tá? Tem estudos que mostram que adultos alimentados com soja aumentam em mais de 90% a chance de crescer mioma. Olha só. A soja possui substâncias chamadas de fitoestrogênios, que são substâncias vegetais semelhantes ao hormônio estrogênio, que apesar da do fraco potencial estrogênico, sim,
eles são considerados substâncias que vão interferir nesse balanço de estrogênio. Então, o excesso, né, de alimentos fontes de fitoestrogênios não são indicados. E esses estudos comprovam que a soja, ela não deve ser consumida em excesso. Mas eu indico não usar. Eu prefiro utilizar leite de castanha, leite de amêndoa, leite de coco, leite de aveia, outros tipos de leite vegetal que não o leite de castanha. Perdão, que não o leite de soja, tá? Ótima a sua pergunta, porque às vezes a gente fala, tem que evitar, tem que diminuir o leite de vaca e aí usar a bebida vegetal. E de fato a soja é uma bebida vegetal, né? Mas a gente precisa evitar o excesso, porque assim, hoje em dia você pode falar assim, eu não como soja, mas muitos alimentos que você compra industrializados, eles possuem lecitina de soja. Ou seja, você acha que você não está ingerindo soja, mas você ingere soja em vários alimentos. Então, isso a gente não tem como controlar. Mas a gente controla evitar consumir bebida de soja, carne de soja, tá? A Estúdio Along está perguntando, a creatina também ajuda nas funções cognitivas? O que substitui a creatina? Sim, a creatina ajuda nas funções cognitivas, a creatina ajuda na depressão, a creatina ela ajuda na fertilidade, então tem na massa magra, né? O que você pode substituir? Temos suplementos, né, com ômega 3, que são ótimos para a função cognitiva. A gente tem o magnésio L-treonina, que é um magnésio interessante para a função cognitiva. A gente pode utilizar fosfatidilcerina, que é também um suplemento interessante para a mente, para concentração, tá? Então, existem inclusive no mercado, né, eu digo assim, disponíveis para venda, ômegas específicos para a função cognitiva, suplementos específicos para o foco, para a concentração. A gente pode fazer um combo de suplementos, usar coenzima Q10 também, que é importante, usar o zinco. Então, assim, tem vários suplementos que a gente pode utilizar, tá? No lugar da creatina, pensando nessa questão de função cognitiva. A Denise fez uma pergunta aqui maravilhosa. Uma alimentação adequada em conjunto com atividade física pode reduzir o tamanho dos miomas? Pode. Pode sim, tá? Eu não vou te dizer que uma pessoa que tem um mioma de 15 centímetros, né, de 10 centímetros, que ela vai ter seu mioma reduzido ao ponto dela não precisar operar. Não é isso. Agora, miomas pequenos, eles podem diminuir de tamanho, tá? Eu tenho pacientes que tem isso, que tem essa questão do mioma diminuir, com alimentação, com um estilo de vida saudável. É de um dia para o outro? Não. Quanto tempo, Thaís? Não tem como dizer. A gente não tem isso documentado. Porém, sim, existem casos, né, que o conjunto da alimentação com atividade física pode reduzir o mioma. E é isso, meninas, que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês, que quanto antes a gente cuida, tudo fica mais fácil. Se você cuida logo que você descobre, mesmo que você vá numa consulta e o médico que te deu o diagnóstico fale para você, fica tranquila. Seu mioma é pequeno, você não precisa fazer nada, porque eu ouvi isso há muitos anos atrás. Cuide. Você não precisa fazer nada cirúrgico, você não precisa fazer nada de medicamento, mas você pode fazer tudo com a nutrição. Você pode cuidar, você pode mudar a sua alimentação, você pode melhorar seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, você pode controlar, tentar técnicas e estratégias para controlar o estresse, tá? Bom, vou dar boa noite aqui para Glória, que agora hoje nos conhecemos online, né, mas ao vivo numa consulta. Ela tá lá nos Estados Unidos e tá aqui, ó, prestigiando a live. Boa noite, Glória. Seja bem-vinda. Bom, voltando aqui. A gente, então, consegue, sim, reduzir o tamanho de mioma com alimentação e atividade física.
mudança de estilo de vida. Meninas, não existe um único alimento ou um único dia que você vai comer e que vá diretamente afetar o seu mioma. Isso não existe. O que existe é um conjunto de ações que você faz durante anos da sua vida e que isso sim vai impactar no seu mioma. Então assim, se você tem mioma há 5 anos e você come 5 anos errado, não adianta você achar que com 1 mês de tratamento você vai ter resultados magníficos. Não, você até pode ter diminuição de alguns sintomas, mas que seu mioma vai sumir, que seu mioma vai desaparecer, não, tá? A Fátima Andrade está perguntando, qual seria o substituto para carne de soja? Não tem o substituto para carne de soja. A carne de soja, ela é uma proteína vegetal. Você pode utilizar proteína da ervilha, da lentilha, do grão de bico, né? Dos feijões, das leguminosas de um modo geral. E aí você vai fazer hambúrguer vegano com essas leguminosas, com essas proteínas, tá? Então, seria isso, seria essa a forma de substituição. Vamos lá. Tomo anticoncepcional porque daí eu não sangro. Recomendado pela gineco. Se eu cuidar da alimentação e atividade física, como sei que devo parar de tomar o comprimido? Também não sei. Também não é o tipo de pergunta que a gente tem uma resposta certa. O que normalmente eu oriento, né? Você vai parar, óbvio, com conversa com seu médico, definindo que você não quer usar o anticoncepcional e você vai observar, né? E aí, o indicado é que você espere pelo menos 3 ciclos. Não adianta achar que vai ter resultados maravilhosos antes. Você estava usando um monte de hormônios, sabe-se lá quanto tempo. Então, se você vai fazer tudo certinho, você vai ter que observar a resposta do seu corpo. Não existe um tempo preciso e uma forma precisa. Cada corpo responde de um jeito, né? Mas você tem que tentar. Porque enquanto você está usando o anticoncepcional, esse anticoncepcional está mascarando tudo que acontece em você, tá? Ideia Books está perguntando, o abdômen grande pode ter relação com mioma? Claro que sim. Se você tem mioma, se seu mioma tá grande, né, provavelmente o mioma cresce. Imagina uma gestante. Uma gestante não fica com a barriga grande porque o útero vai crescendo para caber o bebezinho que está se desenvolvendo e crescendo. É a mesma coisa o mioma. Se o mioma vai crescendo, você vai também, dependendo do tamanho da localização, aumentando o útero, aumentando o seu volume abdominal, sim, com toda certeza. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para... A Tati tá perguntando, tá dizendo, tenho bastante mioma há anos, tenho bastante mioma, mas ano que vem vou fazer a cirurgia. Aí ela continua numa outra pergunta. A partir de quantos centímetros é para fazer a cirurgia? Bom, normalmente a partir de 4 ou 5 centímetros já é indicativo de procedimento cirúrgico. É claro que um médico, gente, eu não sou médica, né? Então um médico, ele que vai orientar, né, qual é o procedimento, que existem vários procedimentos cirúrgicos. Existem aqueles mais invasivos, existem aqueles menos invasivos, né? Tem a ablação, tem a embolização. Inclusive, para quem não entende desses métodos, vai lá no Instagram do Centro de Mioma, que ele tem explicando vários tipos de métodos para cirurgia. Porque quando a gente pensa em cirurgia, a gente pensa logo na do pior dos mundos, que é a cirurgia com a barriga aberta, que foi no caso a miomectomia tradicional, que foi a que eu fiz, né? Eu tive que fazer essa por orientação do médico, porque assim garantiria uma maior chance de manter o meu útero preservado e retirar todos os miomas. Então,
O tipo de procedimento, o médico vai avaliar conforme o tamanho dos miomas, conforme a localização, conforme a necessidade, conforme conforme a vontade da paciente. Olha, eu quero manter meu útero, eu quero ainda engravidar, ou não quero não quero engravidar, vou manter o útero, mas não quero engravidar. Então, assim, existem riscos, né, em cada procedimento. Óbvio que o Dr. Michel, se estivesse aqui, ele explicaria muito melhor, mas normalmente a partir de 4, 5 centímetros é considerado já um mioma cirúrgico. Mas tem pessoas que operam muito antes. Se esses miomas estão dando muitos sintomas, né, sangramentos intensos, muitas dores, muitas vezes os procedimentos cirúrgicos vão ser indicados antes. Se essa pessoa nunca procurou um tratamento, porque assim, não adianta você ir numa consulta comigo, por exemplo, se depois você não vai seguir, porque você só vai perder o seu tempo e investir o seu dinheiro de uma forma errada. Então, assim, tem que querer fazer o tratamento nutricional, né? Demora um tempo, é um investimento de cuidados diários que você vai ter que ter na sua rotina para você fazer essa mudança de hábitos. Vamos lá, de lá de baixo, ver se eu consigo mais. A Renatinha tá dizendo, carne vermelha é muito prejudicial para o mioma? É bastante, tá? Carne vermelha e embutidos são 2 grupos assim de alimentos que são considerados fatores de risco por vários estudos. Então, mulheres que comem bastante carne vermelha ou que usam bastante embutidos, elas têm mais riscos de desenvolverem miomas. E aí, em contrapartida, normalmente pessoas que têm hábitos muito ruins, né, que comem alimentos, os mesmos alimentos sempre, elas vão acabar deixando de comer outros alimentos. É o que acontece. Aí a pessoa às vezes não come fruta, não come legumes, não come verduras. Então, ela, além de não comer o que é bom pro mioma, ela come o que é ruim. Então, sim, carne vermelha, ela é prejudicial, não é proibido, tá? Você pode consumir carne vermelha. Normalmente eu oriento no máximo 2 vezes na semana para quem gosta bastante. 2 vezes não significa almoço e jantar de 2 dias. 2 vezes são 2 porções. Almoço e jantar de um dia. Ou 2 vezes almoço, enfim, tá? Então, normalmente é assim que eu oriento. Como linkar suas ideias maravilhosas de mudança alimentar com as ideias do gineco? Muitos acreditam que a alimentação não tem relação com o crescimento de mioma. Então, na verdade, não são minhas ideias, né? São relatos de artigos científicos. Então, assim, é conversar com esses médicos, né? Com esses profissionais que não acreditam no poder da nutrição, perguntando se eles estudam, se eles se atualizam, porque se eles estudam e se eles se atualizam, eles vão entender que o nosso corpo inflamado, ele casa para muitas doenças, inclusive o mioma. Que a deficiência da vitamina D, ela favorece o crescimento de mioma. Que uma pessoa que está acima do peso, porque ninguém fica acima do peso porque comeu muito brócolis, né? Eu desconheço uma pessoa que ela seja obesa porque ela come muita salada, muita fruta, muitos legumes. Não existe. Então ninguém é obeso porque come saudável em grande quantidade. Não existe isso. Então, sim, as pessoas obesas, elas têm uma alimentação ruim, uma alimentação inflamatória, rica em carboidrato, e isso é fator de risco para mioma. Sim. Então, assim, não tem nem o que discutir muito. É só pedir para essa pessoa se atualizar e estudar. Porque uma pessoa que é atualizada e que estuda, que vai lá pesquisar num PubMed, num Google acadêmico, num Cielo, né, numa dessas plataformas de artigos, ela vai verificar que existem vários artigos já falando da alimentação e a relação com o crescimento de miomas, tá? É simples assim, né? A gente acaba não discutindo, a gente só mostra. A Gilva Cibina,
Eita, Gilvacibina. Em relação a legumes e verduras, qual o mais indicado para quem tem mioma? Todos. Todos. Mas vamos lá. Fala-se que 4 porções de frutas, legumes e verduras todos os dias. Não precisa ser 4 porções de frutas ou 4 porções de legumes. São misturados, 4 porções. E aí a gente tem estudos mostrando que o morango tem substâncias importantes para reduzir mioma. A gente tem falando do resveratrol. E aí aonde a gente tem resveratrol? Na uva roxa, né? A gente tem falando da quercetina. Aonde a gente tem quercetina? Na maçã, na cebola. Aí a gente também ouve falar da epigalo-catequina galato, que tá lá no chá verde. A quercetina eu já falei, o indol 3-carbinol. É uma substância que também é benéfica para miomas e está onde? Nos alimentos crucíferos. Que alimentos são esses? Aqueles alimentos que têm cheiro de pum. Brócolis, repolho, couve-flor, o nabo, a cebola. A gente tem esses alimentos como alimentos fonte de indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol é um nutriente importante para a saúde uterina. Vamos lá, a gente tem também o licopeno. Aonde a gente encontra o licopeno? Em alimentos, né, em vegetais amarelo-alaranjados. Então esses também são importantes para quem tem mioma. Tomate, fonte de licopeno. Como é que a gente melhor absorve o tomate? Aquecendo o tomate, não é usando o tomate gelado, é aquecendo o tomate, tá? Então temos, esses alimentos todos, de um modo geral, todos os alimentos naturais, você deve consumir todos os dias. Não é uma vez na semana, são todos os dias, tá? Eu falo tanto que tem que beber pra a garganta não ficar muito seca. Eu vou responder aqui mais uma perguntinha antes de me despedir de vocês, tá? Ferritina baixa. Vou suplementar. Ótimo. Em relação aos alimentos, a carne vermelha seria fonte de ferro? A carne vermelha é fonte de ferro, mas vamos lá. Mulher que tem mioma pode consumir carne vermelha várias vezes na semana? Vocês já sabem que não. Então, quem tem mioma e quem tem anemia não vai consumir carne vermelha todo dia. Nada de consumir carne vermelha todo dia, nada de consumir bife de fígado todo dia. Não vai ser através da ingestão de carne vermelha que a gente vai melhorar os nossos estoques de ferro. Gravem isso, por favor. Mulher que tem mioma não deve comer carne vermelha todo dia, mesmo que esteja anêmica, tá? O peixe e o frango contêm grandes quantidades de ferro? Não, não contém grandes quantidades de ferro. A gente vai ter outras fontes de ferro nos vegetais verdes escuros, nos feijões, né? São grandes fontes, são as fontes de ferro. Então, utilizar os vegetais verdes escuros, feijão, lentilha, grão de bico, tá? Para ser a sua fonte de alimentos ricos em ferro. Mais umazinha, vamos lá. Falei da carne vermelha, estão perguntando aqui. A Dandan tá perguntando quais são os dias da consulta e quais valores. Bom, eu não digo valores aqui, né? Os dias da consulta, eu normalmente atendo às terças, quartas e sextas-feiras, atendo online, atendo presencial. Se vocês quiserem mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, que aí vocês vão ter todas as informações, tá bom? Agradeço o seu interesse. Mas aí você entra em contato, fala com a Juliana e aí você vai ter todas as orientações relacionadas a como funciona a consulta, ao preço, tá bom? Já falei do pão aqui. A Jennifer está perguntando, para quem tem mioma, existe só tratamento ou tem cirurgia?
existem vários tipos de tratamento, né? Os tratamentos hormonais, né? O medicamento que, na verdade, você utiliza para conter algum sintoma. Existem os tratamentos cirúrgicos, né? Os procedimentos cirúrgicos. E a alimentação, ela entra como um coadjuvante do tratamento. Então, uma pessoa que ela operou, ela precisa cuidar da alimentação para poder se livrar desses miomas. Porque uma vez que você opera, que tira mioma, você pode voltar a ter miomas. Então, cuidar da alimentação para evitar que novos miomas cresçam. Uma pessoa que tem mioma e que tem sintomas, ela vai cuidar da alimentação dela para reduzir os sintomas, os sangramentos, as cólicas, as dores, o estufamento, a constipação. Tudo isso você vai tratar com a alimentação, para não ter que ficar usando medicamento, tá? A pessoa que tem mioma, que ele ainda tá pequeno, né, que de repente não é um mioma ainda muito grande, que não te causa desconfortos e que você pode, com o tempo, cuidar, você vai cuidar com a alimentação para de repente evitar que esses miomas cresçam e que você precise passar por uma cirurgia, tá bom? Meninas, prometo que agora é a última aqui, tá? Que eu preciso também ainda resolver outras questões minhas. A Andresa tá perguntando, chá verde pode ser em cápsula? Pode sim, tá? Mas aí, em cápsula, eu indico o extrato, né? O chá verde, ele contém algumas substâncias. As catequinas, tem o ácido clorogênico e tem também a cafeína. A cafeína do chá verde é em pequena quantidade, não tem problema de você utilizar. Por quê? Porque das propriedades do chá verde, as catequinas são as mais importantes. E aí, amanhã, eu vou explicar exatamente tudo sobre chá verde. A live vai ser disso amanhã. Mas sim, você pode suplementar com cápsulas e aí vai suplementar o extrato mais importante que tem, que é benéfico para a saúde uterina. E vocês, eu normalmente suplemento manipulado. Eu oriento, né, a minha paciente, as minhas alunas a usarem manipulado, tá bom? Mas sim, pode ser em cápsula, tá? Bom, meninas, só lembrando que amanhã, então, estaremos juntas às 20 horas. A Adriana tá dizendo aqui, você não me respondeu. Adriana, tem um monte de pergunta lá que realmente eu não consigo responder todas. Eu vou respondendo mais perguntas, tá? Pra poder ajudar vocês. Só que eu não consigo responder todas, porque senão a gente fica aqui muito tempo. Eu já destino, né, um horário, tá? Peço desculpas, de repente amanhã eu respondo a sua pergunta, tá? Bom, agradeço mais uma vez a vocês por estarem aqui. Amanhã a gente vai estar na live às 20 horas para falar de tudo de chá verde, tá bom? E quem não se inscreveu no evento Transformação, ainda dá tempo. O evento só é na próxima semana, ou seja, faltam 2 semanas ainda pro evento. Então a gente ainda tem tempo para vocês se inscreverem. E enquanto isso, a gente vai aqui participando das informações, transformando a vida de vocês aos pouquinhos, tá? Beijo, Lissandra, sua linda. Boa noite pra vocês e até amanhã. Beijo, mãe. Te amo. Tchau. Obrigada, Fátima.